uma satisfação, uma gratidão e uma honra muito grande te receber aqui. Hoje eu estou aqui falando com o Renato José Garcia de Almeida, eminente grão-mestre adjunto do Grande Oriente de São Paulo. É isso aí, Renato. Seja bem-vindo, viu? Queria saber um pouco da sua história, algumas perguntas que a gente possa fazer hoje, que muitas vezes a gente tem curiosidade, né? Você Perfeito. falar um pouquinho do GOSP, falar do seu trabalho, da sua dedicação. Há quanto tempo você está como adjunto eminente e quais as próximas etapas agora para esse ano de 2023 no GOSP? Perfeito, Tarcísio. Para nós é uma felicidade, uma honra. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite feito para que pudéssemos conhecer aqui a sua instalação sensacional. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? Estamos aqui à disposição para poder bater um papo com você, para a gente poder levar informações do Grande Oriente de São Paulo para os nossos irmãos, para as pessoas que têm interesse, para falar um pouco da maçonaria. Como você disse, nós assumimos, né? Eu sou o adjunto do Grande Oriente de São Paulo, Sim. Nosso Sereníssimo Grão-Mestre Baluque. Assumimos em 2020, em 27 de junho de 2020, nós assumimos o grão-mestrado do Grande Oriente de São Paulo, com um desafio muito grande de cada vez mais unir os nossos irmãos, as nossas lojas, realizar um trabalho em prol do Grande Oriente de São Paulo, que é a potência mais antiga do estado de São Paulo, que legal, que é uma potência que tem uma história de quase 102 anos ininterruptos, 102 anos de muito trabalho dedicado às cidades do estado de São Paulo. Nós somos hoje, estamos hoje em 133 cidades do nosso estado de São Paulo, ou seja, nós levamos a nossa maçonaria gospiana para todos os pontos do nosso estado de São Paulo. Então, é um trabalho muito difícil, mas que traz uma satisfação muito grande para todos nós, né? Nós temos uma aproximação muito grande com as nossas lojas, com os nossos irmãos. Enfim, estou aqui à disposição para que você possa nos perguntar e a gente trazer as respostas de interesse geral dos nossos irmãos e pessoas diversas. Sim, sim. Eu estou aí há 1 ano e meio caminhando com vocês e a gente vê que a sua agenda deve ser lotada, né? Deve ser cheia e toda tem que ser trabalhada, porque nós sabemos a importância de conciliar a loja, conciliar o nosso trabalho e a nossa família, né, Renato? Sem dúvida. Como que é a sua agenda? Como você consegue organizar? Como você faz, Renato, para conciliar tudo isso, a sua semana, a sua agenda? Ela fica exclusiva, assim, em São Paulo a maior parte do tempo, ou você viaja a todas as cidades aí, como você falou, da nossa região? Fala um pouco para mim. Então, eu sou casado com a Mônica, né? Nós temos 3 filhos, a Marcela, de 28 anos, a Marcela é médica, a Mariana, de 25, que é a mãe da Maria Clara, que é farmacêutica, mora aqui na região, né? Nós estamos em Indaiatuba, a Mariana mora em Paulínia, trabalha em Cosmópolis, né? E o Matheus, de 20 anos, que está fazendo farmácia, em breve será farmacêutico também. E nós moramos em Ribeirão Preto, né? Temos uma farmácia de manipulação, chama Farmacêutica. Olha que legal. Uma farmácia de manipulação há quase 30 anos, né? Minha esposa é farmacêutica, tem uma história enorme dentro dessa área. Ela também é de lá, né? Ela é de Franca. De Franca. A minha esposa é de Franca, legal. Da cidade de Franca, que é do lado de Ribeirão Preto, né? Nós estamos a 80 quilômetros de Franca. E temos essa família maravilhosa. Agora fantástico. A Mariana morando aqui com a netinha Maria Clara. Eu sempre costumo brincar com os irmãos, né? Eu tenho família e eu tenho trabalho. E eu vivo com a minha família e com o meu trabalho. Sim, a maçonaria é um voluntariado, né? De todos. Sim. Então, a gente faz esse trabalho de dedicação, de amor, por gostar do que está sendo feito, né? E nós temos que conciliar, Tarcísio, nós temos que conciliar. O Grande Oriente de São Paulo sediado na capital, né, em São Paulo. Eu costumo brincar que Ribeirão Preto, São Paulo, dá 300 quilômetros. Então eu transformei a rodovia Anhanguera em Avenida Anhanguera, porque a gente está sempre na Anhanguera. Mas o meu trabalho específico, que foi um compromisso assumido, tanto meu quanto do Baluque, da inversão da pirâmide, de estar próximo das lojas.
Então, eu tenho visitado várias lojas, tenho rodado em média aí 1.000, 1.500, às vezes até 2.000 quilômetros por semana. Por semana. Né? Para você ter uma ideia, segunda-feira eu estava em Novo Horizonte, na loja União de Novo Horizonte, que dá 200 quilômetros de Ribeirão Preto, já caminho de Marília, Rio Preto para o outro lado. Aí ontem eu estive em Cosmópolis, né? Na Fraternidade Joaquim Gonçalves Ledo. Hoje estarei na Estrela do Jaguari, aqui em Jaguariúna, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho e a agenda a gente vai montando, né? De acordo com a possibilidade da gente também. Amanhã cedo eu tenho compromisso de trabalho em Ribeirão Preto, então muito provavelmente eu saio de Jaguariúna às 11 horas da noite, eu vou voltar para Ribeirão Preto. Né? E essa sua agenda é você mesmo que organiza ou é à disposição sua, uma pessoa, uma secretária, uma assistente que organiza isso para você? Não, eu mesmo que organizo. Eu mesmo que organizo, faço questão de organizar diretamente, de ter esse contato próximo, porque hoje nós estamos com um cargo na maçonaria, mas o que mais me deixa feliz é ser chamado de irmão. Né? Nós somos irmãos e eu tenho essa necessidade de estar próximo. Né? Então, óbvio, tem toda uma equipe, os secretários adjuntos de regiões administrativas, os coordenadores, né? Todos irmãos, voluntariados para o trabalho, né? Voluntários do trabalho estão desenvolvendo esse trabalho de forma voluntária, né? É um voluntariado feliz, agradável, né? Você mesmo nos ajuda muito em muitas situações. É como você falou mesmo, Renato, é um trabalho voluntário, a gente faz pelos irmãos, a gente tem que ser feliz como maçom. Sim, né? A maçonaria, ela proporciona para você um grau de felicidade que é exclusivo e único para cada um. Eu vejo você uma pessoa muito feliz em contribuir, estar presente. A curiosidade que eu queria, só para a gente fechar e entrar alguns tópicos assim de gostos pessoais, que eu quero fazer uma pergunta no nosso bate-papo, para a gente fechar. A questão da diretoria, né, dos grãos-mestres, ela funciona como as lojas normal? Como assim, um período de diretoria de um ano? Vocês também respeitam aquela hierarquia em funções dos trabalhos e dos cargos que a gente conhece, que são uma sequência? Como é feito? É de ano em ano? É de 2 em 2 anos? E como é feita essa eleição? Porque pensa bem, se você vai para uma loja fazer a elevação sua para um grão-mestre, não vai caber tantos irmãos, né? Porque vocês têm hoje 9.000 irmãos, né? Quase 9.000 irmãos. Como organizar isso, Renato, no dia da sucessão? Fala pra gente um pouquinho. Bom, o Grande Oriente de São Paulo, ele tem hoje aproximadamente cerca de 362 lojas maçônicas em 133 cidades e quase 9.000 irmãos. Né? As nossas lojas têm vida autônoma, né? Elas têm o CNPJ, elas trabalham de forma autônoma, a gente dá toda a liberdade para que as nossas lojas façam seus trabalhos. As nossas lojas maçônicas têm os seus mandatos, o período da gestão, né? Que normalmente é 1 ou 2 anos, depende de cada loja, a loja inclusive pode decidir isso. O Grande Oriente de São Paulo, o grão-mestrado, é diferente, né? O mandato do grão-mestre adjunto, 4 anos. Nós somos eleitos em 2020. Então, a nossa gestão, nós tomamos posse dia 27 de junho de 2020. Nós vamos até essa data de 2024, o ano que vem. Então, o ano que vem nós teremos eleição para o grão-mestrado do Grande Oriente de São Paulo, e aí vem todo o processo eleitoral que se inicia no início do ano, aí março, abril, maio, com a posse em junho da nova diretoria do Grande Oriente de São Paulo. Perfeito, perfeito. Aproveitando, quero te fazer uma pergunta, né? A gente tem o nosso copo d'água, o nosso ágape, que é o nosso encontro entre irmãos. É uma coisa muito gostosa. Sim. E se reunir está entre irmãos. Falando de comida, qual a sua comida de sua preferência? Rapaz do céu, aí você vai entrar num ponto que uma vez me perguntaram isso, eu comecei a falar algumas comidas, falei, pera um pouquinho, todas? Né? Não, mas eu gosto muito de massa, né? Legal. Eu tenho esse gosto, eu gosto muito de queijo. Né? Então eu tenho muita satisfação nesse ponto. Tem pratos preparados assim, né? E fala uma coisa pra gente aqui, um ensinamento que você nunca vai esquecer ao longo dessa jornada, Renato, um ensinamento. A honestidade, né? Perfeito. Eu tenho esse ensinamento de vida, de ser honesto, de fazer o correto e não faça
para o outro aquilo que você não quer para você mesmo. Fantástico. Isso eu falo para os meus filhos desde quando eles eram pequenininhos e já estamos começando, tanto eu quanto minha esposa, a falar isso para a nossa neta. Olha que legal. E uma escolha decisiva em sua vida? Conta pra gente uma escolha decisiva na sua vida. Constituir uma família. Eu acho que foi um passo muito importante na minha vida, de ter a minha família, de ter a minha esposa, ter meus filhos, agora a netinha, que é a base de tudo, né? É você ter um lugar para você voltar. A experiência de ser vô, né? Eu não sou ainda. É sensacional. Eu acredito que seja... sensacional. A Maria Clara tem 1 ano e 1 mês. Olha. E é uma experiência, assim, fora do comum. Legal. Um erro cometido ao longo dessa jornada, você teria alguma lembrança? Assim? Claro, a gente tem que aprender com os erros, né? Eu sempre falo que pedir desculpas é nobre, mas você não pode pedir desculpas pelo mesmo erro sempre, né? Você tem que evoluir. Erros nós cometemos vários, né? Quantas vezes eu fui deselegante, até com familiares, né? Quantas vezes eu não atendi a minha família, por exemplo, da forma que eu deveria atender. Então, assim, a vida é um aprendizado, né? Todos nós erramos todo dia, mas é aquilo que eu te disse, eu tenho na minha cabeça o seguinte: eu preciso hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu sou uma pessoa muito... às vezes não parece isso, mas internamente eu sou uma pessoa muito nervosa, muito agitada, né? Eu gosto das coisas muito corretas e a vida não é assim hoje em dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pode contar pra gente uma mudança que te impactou. Olha, muitas coisas aconteceram nesse período, né? E nós estamos nos tornando cada vez mais ansiosos, né? Toda a população está... É impressionante, né? Com essa utilização do celular, inclusive, você não tem dia, hora, não tem nada. Você responde mensagens no domingo. Uma coisa que me impactou muito nesse período, né? Principalmente naqueles momentos, agora vindo para cá, na estrada, eu lembrei a quantidade de caminhões que eu encontrei e eu lembrei de alguns momentos durante a pandemia, o auge da pandemia, que nós tínhamos que fazer algumas reuniões presenciais com todo o distanciamento, né? E quantas vezes eu andei pela Anhanguera e a Anhanguera vazia. E hoje, agora, a quantidade de caminhões que eu encontrei até chegar aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora interessante aí. Ó. Uma paixão que você tem? Eu vou falar de paixão, eu não vou falar de pessoas. Eu vou falar do que todos já sabem, né? Ah, isso aí. O grandioso, o maioral, o sensacional Botafogo de Ribeirão Preto. Perfeito. Você vai falar um pouquinho aí pra gente. Acho que muitos esperavam essa resposta. Não, sim, olha. E eu não quis te colocar em saia justa, não, porque eu pensei assim, se eu perguntasse pra você um amor, aí... Se você família, não falasse da Mônica, ela ia te bater. Não, a família, com certeza. Uma paixão, né? É o futebol. Sem dúvida, sem dúvida. Você foi jogador de futebol? Você jogou? É só... Não, eu costumo brincar, eu encontro amigos lá em Ribeirão Preto que jogam muita bola e eu falo assim, fui professor dele, né? Olha aí. Mas assim, ele não conseguiu aprender porque o professor era ruim. Eu sempre joguei bola, né? Meu pai, 90 anos, né? Meu pai é professor de matemática. Meu pai deu aula para o Raí. Olha, que legal, O Raí, quando estava no 3º colegial, no Colégio Marista, em Ribeirão Preto, eu estava no 1º colegial. Eu participei do mesmo campeonato interclasses que o Raí. Não cheguei a jogar contra ele, mas ele estava no campeonato. E eu tenho uma camisa, quando eu fiz 8 anos, meu pai me perguntou o que eu queria de presente. E eu pedi uma camisa autografada do Botafogo, do Sócrates. E o Sócrates estava despontando no Botafogo naquela época, e meu pai era professor dos irmãos do Sócrates, não do Raí ainda, né? Sim, sim. Minha mãe era amiga da sogra, ex-sogra do Sócrates, a primeira esposa dele, a Regina.
E o Sócrates foi na minha casa, em Ribeirão Poxa, Preto. que oportunidade. Num Fusquinha branco, num dia de Olha, muita chuva, 24 de dezembro de 1976. Ele foi um grande ídolo da nossa geração. Sim. E você deve lembrar, Renato, daquelas figurinhas de chiclete que a gente colecionava. Poxa. E batia ping-pong, né? Fazia, Poxa. não sei, na minha região a gente chamava jogar bafo. Bafo, Bater, jogar bafo. né? Aí eu não posso falar muito de bafo, porque é o rival do Botafogo lá em Ribeirão Preto. Né? Ah, é? Ah, não sabia disso. E olha que interessante, você falou da sua mãe também, que ela, né, tinha contato e amizade. A minha mãe é de Garça e ela estudou com o Valdir Pérez, na classe do Valdir que Pérez. Legal. Né? Então ela sempre me contou isso, né, desde quando eu era pequeno. Mas essa paixão, ela começou então lá atrás, né? Foi lá atrás. Aí eu sempre joguei bola, assim, perna de pau total, né? Mas tinha um grupo, para você ter uma ideia, eu tenho problemas no joelho hoje. Sim. Porque no grupo, na Sociedade Recreativa, é um clube esportivo lá de Ribeirão Preto, né? A gente ia jogar bola todo sábado. Imagina Ribeirão Preto, aquele calor de Ribeirão Preto. Que não deve ser sábado, é muito 1h da tarde, a gente jogando bola, mas naquela quadra de chão duro, Nossa. né? De chão, de piso duro, né? De quadra mesmo. De quadra mesmo, concreto. Nossa. A ponto da gente ter que jogar água debaixo pisar no molhado, porque a gente não aguentava pisar no chão com o sol que estava batendo. E eu tive durante muito tempo esse pessoal, o grupo de amigos que nós temos até hoje. Para você ter uma ideia, tinha um chamado CAF. Casais Amigos do Futebol. Olha só. As esposas desses amigos, toda quarta-feira à noite, nesse clube, nós nos reunimos para jogar bola e depois fazer um churrasco. Você vê, eu dei uma olhada no seu Facebook e um carinho muito grande que os irmãos têm com você é te presentear com camisas, né? Sim. Muitas vezes até de outros times e camisas ao redor do mundo, que a pessoa muitas vezes, quando vê uma camisa, lembra do Renato, fala, eu vou levar essa camisa para ele. Você deve ter quantas camisas hoje nessa coleção sua, Renato? Como você faz com isso? Tarcísio, é muito engraçado. Isso começou sem um apelo meu, né? Sem uma coisa que... Eu já coleciono... Meu filho, né, o Matheus, todos os lugares que nós viajamos, ele sempre... Por exemplo, eu fui na Copa do Mundo de 2014, eu fui para Belo Horizonte. E chegou lá, eles só não achamos a camisa do América. Mas eu lembro que nós fomos numa loja do shopping e compramos a camisa do Cruzeiro e do Atlético. Então, todos os lugares que a gente vai, a gente costuma comprar porque ele gosta. E junto com ele, a gente coleciona. E aí, eu fui numa loja um dia e um irmão me presenteou com uma camisa. E isso saiu no Facebook e agora virou, né? Viralizou. Os irmãos já falaram, você tá vindo aqui, eu vou ter a camisa separada. Então já tem. A gente deve ter cerca de 100 camisas de clubes de futebol, nossa, talvez um pouco mais. Eu até falei com o Matheus esses dias, Matheus, nós vamos precisar, vamos uma hora com calma, um feriadão, separar as camisas daqui, vamos catalogar isso daqui, né? Organizar. Né? O propósito seu, assim, o que você diria, deixaria de legado? Seja constante, perseverar sempre é uma coisa que eu tenho na cabeça. Quantas e quantas vezes a gente olhava para frente e falava assim, em todos os âmbitos, né? Em problemas pessoais, problemas familiares, problemas de trabalho, problemas da maçonaria. Sim. A vida é um constante perseverar, né? E muita fé, porque quantos momentos difíceis em todas as áreas a gente passa. E sim, quantas vezes cada um de nós falou, chega, não dá mais. E a gente tem que perseverar em prol de um propósito, em prol de um projeto, em prol de um congraçamento de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, seria tão bom nos relacionamentos profissionais, familiares, maçônicos, eu faço aquilo que eu gosto sem atrapalhar aquilo que você gosta. Sim, se nós conseguíssemos unir tudo isso, seria tão fantástico, né? Exato. E aí que entra a fé, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e muitas vezes com problemas na cabeça, não vai dar certo, calma. E aí é um aprendizado que eu acho que a maçonaria me trouxe. Que trouxe para você. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e sou ainda, né? Sim. E muitas vezes você tem que parar, respirar, fazer sua oração dentro daquilo que você acredita, né? Vamos em frente. Você, nesse ano, nós tivemos a abertura maçônica, né? Você pediu
paciência, discernimento, calma nesse momento, né? Essa foi a mensagem que você deixou para que comecemos os nossos trabalhos agora em 2023 com respeito e paciência com o outro ser diferente, não é isso? Sem dúvida, Tarcísio. Tem um discurso que eu faço que é desde o início da nossa gestão, que começou lá dentro da nossa nova sede, quando nós tomamos posse no dia 27, um sábado, e dia 29, segunda-feira, ficamos a semana toda avaliando tudo aquilo que a gente teria que fazer. E na quarta-feira, na terça-feira, dia 30, ou na quarta-feira, dia 1º de julho, sim, nós tivemos um encontro lá na nova sede com a antiga construtora. E nós tínhamos um problema com aquela construtora anterior à nossa gestão. A construção estava parada já fazia alguns meses, quase um ano, tinha dificuldades de pagamento, tudo. E ali eu usei, ele veio, me procurou, falou, olha, nós precisamos resolver. Eu falei, nos dê tempo para que nós possamos tomar pé da situação, mas tenha certeza de uma coisa, 2 palavras básicas, que é uma via de mão dupla, ela vai, ela volta, que é diálogo e respeito. Tarcísio, nós não pensamos igual. E nem podemos pensar igual. Podemos. Se você tem uma loja maçônica, estou aqui batendo. Se você tem uma loja maçônica, eu falo muito com italiano, né? Fala muito com. Se você tem uma loja maçônica com 20 irmãos, se todos pensarem da mesma forma, ninguém cresce. A necessidade de pensamento diferente é fundamental para o crescimento. E uma das coisas boas da maçonaria é proporcionar a sua evolução, proporcionar o seu crescimento em todos os âmbitos. E se você pensa igual, não dá certo, né? Você não cresce. Só que você tem que ter diálogo e respeito. Sabe, eu tenho na minha família pessoas de pontos totalmente diferentes e opostos. Na própria família, né? Quantas situações eu vivenciei agora de amigos, saí do grupo da família. Eu briguei com meu irmão por causa de política. Eu não estou falando com meu irmão porque ele defende A e eu defendo B. Olha, e aí começam aqueles adjetivos maldosos. Ele é isso, eu sou aquilo. Não dá. Perguntar para você, nós estamos vivendo num momento, Renato, que essa coisa do A e do B, de eu achar isso, achar aquilo, aquele irmão me incomoda porque ele pensa diferente de mim. E você deve estar convivendo diariamente com isso, né? Isso acontece na nossa loja, acontece na loja dos outros irmãos. Veja bem, as pessoas querem, de repente, sair da loja, pedir um kit para ir para uma outra loja, mudar de uma potência, ir para uma outra ordem. O que eu penso assim? E isso é bem claro, né? Segundo os mais antigos, a maçonaria nos contam. O que está acontecendo aqui com esse irmão, nessa loja, vai acontecer lá também. Sem dúvida. Né? A gente fala que, metaforicamente falando, o casamento, né, o relacionamento é igual a maçonaria. Se você tem que... assim... 70% dos problemas de um casal, eles são negociáveis e 30% são solucionáveis. Quer dizer, você vai estar com a esposa A, com 30% você vai resolver, mas 70% você vai ter que negociar. Sim. E na outra loja também. Você vai levar esse outro irmão, você vai encontrar isso mesmo? O que você aconselharia para parar com esse vou para lá, vou para cá? Porque a gente não pode segurar, processo de evolução. Né? A gente tem que deixar o irmão, ele é livre de bom costume, mas ele precisa também entender e ter esse discernimento que lá pode acontecer isso, né, Renato? Tarcísio, eu sempre falo uma frase também que eu muitas vezes passo e falo, opa, aquela frase que eu estou falando sempre e eu estou vivenciando agora comigo. Eu saio na porta da minha casa, a grama do meu vizinho sempre é mais verde do que a minha. Sempre está bem mais cuidada do que a minha. E nós temos que evoluir nisso. Isso é natural do ser humano, né? Eu vou visitar uma loja que não é a minha e eu estou vendo as coisas boas que estão acontecendo. Exatamente. E nós temos coisas boas e ruins, como você disse, dentro do casamento, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, em dentro todos da igreja, os locais. Todo local. Todo local tem coisas boas e ruins. Nós temos que evoluir e pegar esses exemplos e melhorar. É o que eu disse, hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, assim, o que eu falo? Senta, conversa. Nós somos
E aí vou falar um pouco da maçonaria. Sim, sim. Nós somos criadores de fantasmas. Olha só. Nós estamos ali numa reunião maçônica, um irmão levanta e começa a falar sobre um determinado assunto. E aí eu, criador de fantasma, penso assim, esse cara está falando de mim. Esse cara está me dando indireta. Por que ele está falando isso? É para mim isso que ele está falando? E começo a criar os fantasmas na minha cabeça. Vai conversar com ele. Meu irmão, vem cá. Olha Aquilo lá que você falou, no meu modo de entender, foi para mim, você fez isso. Eu ouso em dizer que 99% das vezes são fantasmas. Meu irmão, não tinha nada a ver com você. Eu citei isso assim, 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 assado. Essa é a evolução. Nós precisamos ter esse entendimento. Não dá. Uma hora eu falo um pouco mais alto, pô, o Renato está gritando. Sim. Pô, tá mal educado. Às vezes é o jeito dele. Então, é isso que eu falo, né? Nós somos... E a maçonaria nos dá a possibilidade disso. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, levanta. Quantos irmãos nossos não têm o dom da fala? Sem dúvida. E ele precisa falar no ambiente de trabalho dele. Ele precisa desenvolver isso. Meu irmão, também. faça um trabalho. Peça para o seu venerável, fale em loja. Ali dentro da loja, nós somos irmãos, fora também. Mas nós somos irmãos que você tem o direito de errar ali dentro. É a sua oportunidade de aprender. Sem dúvida. E às vezes o irmão não levanta, porque tem outro irmão que levanta e fala, vê aquele chato do Renato falar de novo. Não respeita o momento daquele irmão falar. Então, é essa... E aqui na maçonaria nós temos essa possibilidade. Nós precisamos nos abrir mais entre nós, né? As nossas lojas precisam conversar mais. Eu vejo que há um carinho muito grande, inclusive a constância de ir no copo d'água, a constância de continuar o papo ali no nosso copo d'água, que é o nosso encontro pró-sessão. E isso daí não podemos perder, né, Renato? De jeito nenhum. Eu falo isso desde cedo. Nós temos 2 momentos importantíssimos. Fantástico. Nas nossas reuniões maçônicas das nossas lojas. Minha loja mãe se reúne segunda-feira. Eu tenho 2 momentos importantíssimos. São aquelas 2 horas das 8 às 10 da reunião dentro do templo. E o outro, das 10 até as 11, aquele copo d'água, aquela descontração que nós temos, de eu conhecer um pouco mais o problema, as coisas da família, de ter uma interação maior com o irmão. Isso é fantástico. Você já fez alguma viagem marcante na sua vida, assim, que você não esquece? Você já foi para fora do país? Já fui. A viagem que mais me traz boas recordações quando nós conseguimos reunir toda a família e nós passamos alguns dias nos Estados Unidos, na Disney e em Miami. Uhum. Essa é uma viagem que legal. Que eu vou levar para o resto da vida, toda a família reunida. Foi um momento muito marcante na minha vida. Para você, né? E um desejo ainda que você quer realizar? Fala pra gente. Eu quero ter momentos de poder viajar um pouco mais com a minha esposa em específico, que a gente possa viajar um pouco mais. Hoje nós temos ainda um trabalho, graças a Deus, que depende muito da gente. Nós temos a família, que a gente está sempre procurando ajudar, mas eu quero ter esse momento, né? A gente vai envelhecendo. Nem se fala. E isso vai acontecendo naturalmente. E a gente quer fazer tanta coisa ainda, né, Renato? Sim, a gente tem tantos lugares que a gente sonha em conhecer, e eu quero ter esse momento com a minha esposa para poder usufruir desses bons momentos. O que você levaria para 2023? Fala pra gente. O que você levaria após essa pandemia? Tanto ensinamento aí que a gente... O perseverar. Isso está muito marcante na minha cabeça. É um ensinamento que não adianta o que nós passamos nesses 2 anos, né? De momentos que você, ansioso, tendo que realizar o teu trabalho, realizar o teu projeto familiar, as coisas que você tendo que ficar em casa quietinho sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada, né? Perseverar e fé, para mim, são coisas muito marcantes. Você teve a oportunidade de estudar no Colégio Marista. Eu vi lá no seu currículo, né, no seu Facebook. Sim. Você fez Unicamp também. Fiz. O que você fez no Colégio Marista?
Bom, eu estudei em colégio público, né? Até a 4ª série do primário, né? Eu estudei no Cid de Oliveira Leite, que é um colégio estadual em Ribeirão Preto. Eu sou daquela época em que as melhores escolas eram as públicas, Olha né? só. E as coisas foram mudando. Não vamos entrar no mérito dessas questões. Na 5ª série, eu fui estudar no Colégio Marista. Meu pai era professor. Meu pai foi professor de matemática durante 40 anos. E nós não tínhamos condições financeiras para estudar em colégio pago. Essa é a realidade. E na 5ª série, meu pai, como professor do Marista, conseguiu uma bolsa. Que legal. Então, eu estudei no Marista por causa dessa bolsa. E não tenho absolutamente vergonha nenhuma de falar isso, muito pelo contrário, né? Sim. Que era um colégio, naquela época, muito mais do que hoje, um colégio da elite da cidade de Ribeirão Preto, né? Pessoas da elite estudavam no colégio, Sim. né? Usineiros, dono de usinas estudavam naquele colégio. E eu fui estudar lá porque meu pai era professor e eu tinha 100% de bolsa. Não, e a educação, né, marista é fantástica. Sim, fantástica. Eu venho de uma família marista, fantástica. Né? Eu tenho, inclusive, um tio em Viçosa, Moacir Sardanha, irmão do meu pai, professor de matemática universitário. Ele foi marista. Legal. Ele iniciou, legal. né? Lá na juventude dele. Legal. E eu tive um falecido tio também, aqui em Campinas temos uma escola, um colégio marista, onde tem noviços lá. E um irmão da minha avó, falecido marista também, Rui Depiné. Olha o nome dele, Rui Depiné. Foi marista também. E eu tive a oportunidade de conhecer o diretor-geral do Colégio Marista, que ficava em Curitiba, que era o Afonso Leves. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Eu tenho uma história no Marista muito interessante, né? Eu fui, em 1979, eu fui estudar no Marista, na 5ª série, e fiquei lá até 1984, no 2º colegial, né? Toquei na banda do Marista. Que instrumento você tocava? Eu tocava pistão. Olha só, pistão. Mas eu não conheço. Minha esposa é musicista, ela toca um piano, formada em piano. Ela toca. Que e legal. ela tira a música de cabeça, tem um conhecimento nessa área fora do comum. Eu não. Tem uma veia eu musical, não tenho. hein? Tem, total. Você não consegue? Eu não. Eu tocava no 1, 2, 3, né? Mas nós tocamos na banda do Marista durante um bom tempo. De 1979 a 1984 eu tocava. E eu tive a oportunidade de ir para Londrina, que legal. No Colégio Marista de Londrina. Eu tenho uma gratidão por esse período no Marista muito grande, né? Os irmãos maristas que ali estiveram. Meu pai era professor. Meu pai me deu aula no 1º e 2º colegial, para você ter uma ideia. Imagina a cobrança, matemática ainda. Matemática. Mas aí eu saí. Então, esse período no Marista, para mim, foi fantástico. Que bacana. Falando um pouquinho assim de maçonaria, é uma curiosidade agora vem na minha cabeça perguntar para você. Qual cargo dentro da maçonaria você não realizou ainda? E você já fez a harmonia em loja? Não oficialmente. Não é muito a minha área, né? Eu sou um pouco atabalhoado com aqueles teclados ali, Põe né? música, tira música. Não. A complexidade, né? Tem que ser pontual ali e fundamental, né? A gente sabe da importância da música no ritual, né? Maçônico. Uma cerimônia, principalmente as cerimônias de iniciação, as cerimônias magnas. Ela é uma coisa com harmonia, ela é outra coisa totalmente diferente sem harmonia, né? Uma harmonia bem feita muda a cerimônia. Muda o astral daquela cerimônia. Você acredita que em 2023 agora a gente vai trazer novas palestras dentro do gospel? Sim. Tem novidades chegando aí? Muitas novidades, Tarcísio. Nós temos, inclusive, eu vou estar trazendo para você quase que de primeira mão, porque desde ontem a gente já está avisando, desde segunda-feira já estou falando isso em lojas, né? Nós temos, o Grande Oriente de São Paulo tem uma história muito grande com relação a palestras, a curso para oficiais. Oficiais são aqueles 7 cargos, né, que são eleitos na loja, do venerável até o chanceler. Okay. Então, nós temos uma tradição no Grande Oriente de São Paulo enorme nesses cursos para oficiais. E mesmo na pandemia, nós continuamos com esses cursos de forma
online, né, de forma virtual, pela nossa plataforma Zoom, com um amplo sucesso. Fantástico. Né? A gente tá Irmãos de outras potências me ligando, perguntando se poderia mandar o link, se ele poderia participar. E nós temos uma filosofia que a maçonaria é única. E as portas dos nossos templos estão abertas a todos os nossos irmãos regulares. E nós passamos o link para aquele irmão, e aquele irmão participou. Você só não avisa, irmão, fique tranquilo, participe conosco. A sua presença, para nós, já é o ponto básico. E nós temos para esse ano 14 ERACs presenciais oficiais do Grande Oriente de São Paulo. ERAC é Encontro Regional de Aprendiz e Companheiro. Outra tradição do Grande Oriente de São Paulo. Olha só. Outra tradição do Grande Oriente de São Paulo. Então, nós temos 14 ERACs presenciais. Nós temos seminários de ritos. Nós vamos fazer um seminário do rito Adoniramita, que vai ser capitaneado pela loja Guardiões do Chanucá de Ribeirão Preto, organizado por vários irmãos. O nosso irmão Odorico Passarelli, que é o secretário adjunto do rito Adoniramita, junto com o secretário Paulo Daniel, estão à frente. Que é um rito muito bonito, eu não tive a oportunidade de conhecer. Muito bonito o rito. Então, nós vamos ter um seminário híbrido, 70 pessoas presentes num templo que está sendo construído por essa loja lá em Ribeirão Preto, específico do rito Adoniramita, e aberto para todos os nossos irmãos do estado de São Paulo todo. E aí o primeira mão. Esses ERACs, em cada região, a região é responsável pelos custos. A partir desse ano, eu posso avisar com quase 100% de certeza, se não der certo, eu vou ser cobrado. Sim. Mas se não der certo agora, vai ser. Mas nós estamos viabilizando o custo zero para os irmãos e lojas da realização desses ERACs oficiais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos bancar esses ERACs. O Grande Oriente de São Paulo vai arcar com as despesas, inclusive do coffee break, e talvez até do almoço para aqueles irmãos que vão participar do ERAC. É um projeto que nós estamos trazendo, estamos buscando recursos adicionais. Fantástico. Isso não vai sair do orçamento do Grande Oriente de São Paulo, são recursos que vêm de fora e está praticamente finalizado, que é um diferencial enorme. É um momento de educação e cultura maçônica, né? Onde nós colocamos os nossos aprendizes e companheiros no alto. É isso aí, eu queria aproveitar também, né, e deixar um abraço aí, um fraterno abraço do nosso venerável mestre, o Rubens Pantano, filho, né? E em nome da loja de Estudos Sem Fronteiras, que o nosso nome é de Loja de Estudos Sem Fronteiras, pedir para você, né, e essa atenção, realmente agradecer, porque mais estudo entre companheiros e aprendizes, mais leitura, mais oportunidades. Sem porque dúvida. A gente sabe que o tempo passa muito rápido e muitas vezes a gente, quando vai ver, já está lá na frente e não leu, não estudou tanto. Sim. Né? A gente sabe da importância das instruções que a gente recebe. Sem dúvida. Estava conversando isso com o irmão segunda-feira lá em Novo Horizonte. Inclusive, o celular é responsável por isso. Né? As instruções, pelo menos na minha época, eu respondia um questionário com 300 perguntas, eu fazia depois um trabalho a respeito de um determinado livro, eu tinha que ler o livro e fazer um resumo desse livro. Hoje as coisas são muito rápidas, né? Você tem que fazer tudo rapidamente e essa velocidade não atrapalha o nosso aprendizado. Acaba se dedicando pouco tempo, né? Sim, então assim... A gente tem um ano todo. E dá para programar. Algumas reuniões. Quanto tempo é dedicado dentro de um ano para a loja? Exatamente. E aqui eu quero deixar meu compromisso com o Rubens Pantano. Eu estou devendo uma visita à nossa loja de Estudos Sem Fronteiras, né? Eu quero fazer e pagar essa minha dívida em breve. Seja bem-vindo. Para que a gente possa estar junto lá na loja, né? E vamos marcar essa visita. Vamos sim, nós aguardamos você com certeza com o maior carinho. Faça assim para a gente os agradecimentos finais, as colocações finais para a gente, deixando uma mensagem aí bacana. Perfeito, Tarcísio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje de bater esse papo, né? Eu estou aqui descontraído, é um bate-papo muito gostoso, né? Eu quero deixar um agradecimento
Especial a você, Tarcísio, Obrigado, pelo trabalho viu? que você tem realizado. Conversamos, você tem nos ajudado muito no Grande Oriente de São Paulo. Fica à Que disposição. possamos aprofundar um pouco mais esse trabalho, né? Mas eu quero aqui deixar um abraço especial aos nossos irmãos do Grande Oriente de São Paulo. Como a gente tem falado nas nossas lojas, vamos perseverar, meus irmãos. Vamos com muita fé realizar o nosso trabalho. O Grande Oriente de São Paulo é a potência mais antiga do estado de São Paulo, fundada em 29 de julho de 1921. Depois surgiram as outras potências dentro do estado de São Paulo. Isso não nos faz melhor e nem pior que essas potências. Não, é apenas um fato histórico. Legal. Então tenham orgulho disso. Vamos trabalhar em prol da nossa potência, em prol das nossas lojas, fortalecendo as nossas lojas. Isso que é o mais importante. E nós estamos no Grande Oriente de São Paulo, Tarcísio, à disposição de todos os irmãos, para que possamos juntos, de mãos dadas, Legal. E é uma frase que eu sempre tenho dito, eu sou dono 9.000 avos do Grande Oriente de São Paulo. Perfeito. É assim que cada um dos nossos irmãos tem que se sentir. Ele é nosso e vamos trabalhar juntos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Renato. Obrigado.